Beleza, meus magos e magas das finanças, como que vocês vão? Hoje eu quero trazer o livro Pai Rico, Pai Pobre, uma baita recomendação de livro para quem quer aprender quais são os conceitos, os mindsets corretos, na verdade, que você deve ter. Esse livro aqui é uma atualização do livro anterior do Pai Rico, Pai Pobre, do Robert T. Kiyosaki, com um paralelo para os dias de hoje. Praticamente, esse livro eu achei fenomenal. Eu recomendo muito que você leia, porque ele demonstra quais são os padrões de pensamento e de atitude das pessoas que têm uma mentalidade de pobreza versus mentalidade de riqueza. As pessoas com uma mentalidade de pobreza, geralmente, elas focam só em trabalhar pelo dinheiro, trabalhar pelo dinheiro, talvez vender horas, e com isso elas não vão se tornar ricas porque elas não entenderam o conceito de fazer o dinheiro trabalhar por elas, que é justamente o que as pessoas que estão desse outro lado, na riqueza, elas fazem. Elas fazem o dinheiro trabalhar por elas, né? Elas ganham por resultados que elas trazem, por vender serviços, produtos, coisas que elas são boas. Também elas investem, tem investimentos que trazem renda passiva, que é um grande diferencial para você fazer o dinheiro trabalhar por você. Tem muitos detalhes nesse livro aqui e eu recomendo demais que você leia. Ele também ensina como saber se você está construindo riqueza ou se você está indo para pobreza. Se você tem ativos que te dão dinheiro, colocam dinheiro no seu bolso, você está construindo riqueza. Mas se você só tem passivos, só pensa nisso, em comprar um carro, casa, coisas que tirem dinheiro do seu bolso, simplesmente você não está indo no caminho da riqueza, você está indo no caminho da pobreza, de sempre ter que trabalhar pelo dinheiro e nunca atingir uma liberdade financeira. E é justamente o que as pessoas que entenderam isso, elas fazem. Elas constroem mais ativos, mais coisas que colocam dinheiro no bolso delas e não coisas que tirem dinheiro. Coisa importante se lembrar, que até o Robert T. Kiyosaki trabalha nesse livro, é que as pessoas mais ricas, elas pagam menos impostos do que as pessoas trabalhadoras comuns, normais. Porque elas entenderam muitos conceitos de fazer o dinheiro trabalhar por elas. Elas aplicam elisões financeiras, ou seja, usam a própria lei ao favor delas para pagar menos impostos, para debitar impostos. Como que eu explico? Elas acham um mecanismo por meio da própria lei, porque elas têm times de contadores muito eficientes que eles acham formas de fazer com que eles paguem menos impostos, ou também eles investem, têm vantagens de rendimentos isentos, como, sei lá, ser investidor de fundos imobiliários, de ações. Por exemplo, até o momento atual no Brasil, ações e fundos imobiliários são isentos de você pagar imposto de renda. Pelo menos as ações são isentas quando você recebe dividendos, na verdade. Se você recebe juros sobre capital próprio, JPC, aí não, você tem que pagar imposto de renda. Mas geralmente elas pagam menos impostos de renda porque elas fazem o dinheiro trabalhar por elas. Elas usam o mecanismo da própria lei para gerar dinheiro para elas e pagar menos impostos. Geralmente, as pessoas com a mentalidade de pobreza recebem um salário, gastam, depois, na verdade, recebem salário, elas pagam impostos e depois que sobra um dinheirinho para gastar. Já as pessoas ricas, ou pelo menos com a mentalidade de riqueza, elas recebem o salário delas, elas gastam primeiro e depois que elas
pagam impostos, porque elas entenderam como fazer o mecanismo da lei trabalhar ao favor delas. Esse livro também é um ótimo livro para você trabalhar todas as suas crenças subconscientes que você tem sobre dinheiro, que ser rico é errado, ter muito dinheiro é errado. Talvez você diga que não, mas pela minha experiência e pelo que eu conheço, grande parte das pessoas, elas têm um certo receio contra ser rico. Geralmente tem um preconceito. Ah, essa pessoa está rica porque ela, à custa de outras pessoas. Uma coisa que você tem que tirar da sua cabeça é que hoje o jogo do dinheiro não é um jogo de soma zero como era no passado, na época do mercantilismo até em 1500, 1600, era assim. O jogo do dinheiro era um jogo de soma zero. Porque se eu tenho dinheiro, isso é a custa de outra pessoa que teria menos. Mas eram outras épocas. E hoje o jogo do dinheiro não é assim. Ele não é soma zero. Principalmente por causa dos bancos, das instituições financeiras, em que se você aplica o dinheiro lá, ou qualquer outro lugar que seja, sei lá, bancos, instituições financeiras, você investe seu dinheiro no banco e o banco ele reutiliza o seu dinheiro para outra pessoa. Então o seu dinheiro não está parado na sua conta teoricamente, ele está se movimentando no mercado, está indo para mãos de muitas pessoas e em troca você recebe juros sobre isso. Você viu como que o dinheiro não é um jogo de soma zero? Se você ter mais, significa que outras pessoas vão ter menos. Essa é uma crença que precisa ser eliminada, é uma crença de pobreza. O jogo do dinheiro não é um jogo mais de soma zero, ele seria de soma 10, pelo que eu acredito. Assim, na minha visão, eu vejo que ainda existe esse certo receio entre você ter muito dinheiro. Existe um receio na população que eu vejo. Significa que se você tem muito dinheiro, então teoricamente você deixou os seus valores, deixou a sua bondade, a sua virtude. E não é isso. O dinheiro é uma ferramenta, ele é um meio que te potencializa, ele já vai potencializar quem você é. Ele não vai te deixar bom ou ruim, mal ou melhor, ou o que que seja. Ele apenas vai te potencializar. Esse livro ele também mostra a diferença do fluxo de caixa de uma pessoa rica para uma pessoa de mentalidade pobre. A pessoa com a mentalidade de riqueza, de enriquecimento, ela recebe o salário dela, ela poupa, ela investe, ela está construindo ativos para ter uma renda e aí sim ela gasta com coisas que teoricamente ela não teria condições de pagar com salário próprio ou que ficaria muito pesado. Ela está gerando renda, ela tem as suas despesas pagas pela sua própria renda, pela sua renda passiva. Já as pessoas com mentalidade de pobreza, elas recebem o salário, elas gastam, ficam no vermelho, montam mais passivos, na verdade, só cultivam passivos, coisas que trazem despesas para ela, como, sei lá, um financiamento imobiliário, se não for bem planejado, cartão de crédito, dívidas, parcelamento, compra de coisas caras ou o que que seja. O autor também fala da importância de você ter seu aprendizado financeiro também, que é muito importante. Quanto mais você aprender, mais cursos você fizer, mais conhecimento você colocar para dentro da sua mente, mais fácil vai ser para você ganhar mais dinheiro, melhor, porque você vai estar mais treinado para enxergar as oportunidades. Você vai estar melhor, você se tornou uma pessoa melhor. E também tem a parte do seu controle emocional, de como você lida com você mesmo, com seus impulsos, com a sua atitude que você tem. Esse livro, eu diria que é uma porta de entrada para você ter uma noção do mundo financeiro, de como que você tem que cultivar riqueza, porque algumas pessoas enriquecem, constroem patrimônio e outras não conseguem. Ele vai mostrar justamente isso, porque é a diferença de mentalidade. Umas estão focadas em construir ativos, renda, e outras estão focadas em simplesmente
adquirir passivos, coisas que tiram dinheiro do bolso dela. Então você percebe porque algumas ficam ricas e outras não. E não esquece de dar o like no vídeo se você gostou dele. Já ativa as notificações para você receber todos os meus vídeos, porque o YouTube não está entregando todas elas para vocês. Também deixa o comentário sobre o que você achou do meu vídeo. Para mim isso é muito importante. Eu preciso do seu feedback. E até a próxima.